O melhor baralho de pôquer do mundo está de cara nova, com um visual renovado e selo de autenticidade, para você ter certeza de que está jogando com o melhor. Todo jogador profissional precisa de um baralho à altura. Pôquer é Copag Texas Hold'em. Presente nos maiores torneios de pôquer do mundo. Damos as boas-vindas hoje no nosso ciclo de entrevistas GMB One on One a Ana Carolina Gonçalves, CEO da Copag, maior fabricante mundial de baralhos e parte do grupo Cartamundi. Ana Carolina, como vai? Olá, Gildo, é um prazer estar aqui falando com vocês, com todos da GMB, muito prazer. Ô, Ana, eu queria que você começasse falando sobre 2021, né? Quer dizer, com que expectativa vocês começam este ano, depois de um 2020 tão pesado, com tantas dificuldades causadas pela Covid-19? A gente começa o ano de 2021 com muita esperança, né? Pensando sempre do lado positivo e com muita esperança de ser um ano um pouco mais leve do que foi o ano de 2020. É lógico que a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Hoje a gente vive uma situação ainda muito difícil em relação à saúde pública, né? A pandemia. Mas eu acho que de uma forma ou de outra a gente conseguiu se estabilizar, né, e estar um pouco mais preparado para lidar com os desafios gerados pela crise da Covid-19. E, assim, não podemos deixar de acreditar que com o início da vacinação, né, e com várias outras iniciativas que estão surgindo em relação à vacina, que é a única forma, né, de solução para a crise da Covid-19, a gente não pode deixar de ter esperança de que esse problema vai acabar em algum momento. Então, acho que é uma luz no fim do túnel, é um ano ainda de recuperação, né? Apesar da Copag ter se saído bem no ano de 2020, a gente conseguiu recalcular algumas rotas de forma muito ágil. É um ano ainda de recuperação, porque a economia precisa se recuperar, né? O mundo precisa se recuperar da crise da Covid, mas a gente não pode deixar cair a nossa expectativa positiva de olhar para frente e acreditar e ter esperança de que 2021 possa ser um ano melhor do que foi 2020. Verdade. Vocês realizaram diversas campanhas, né, para as comunidades mais necessitadas para enfrentar a Covid-19, especialmente em Manaus, onde está a fábrica de vocês, né? Essas campanhas continuam? Sem dúvida, essas campanhas, elas, né, nasceram durante a pandemia. A Copag é uma empresa que sempre teve muitas iniciativas no âmbito social e ambiental, especificamente por estar dentro, né, da comunidade de Manaus, e a gente conseguiu alavancar ainda mais iniciativas nesse aspecto durante a pandemia. A gente criou um comitê de crise em Manaus, que eu tenho muito orgulho de citar aqui, e a Copag está fazendo tudo que pode, que está ao nosso alcance para conseguir, de alguma forma, atuar de forma proativa e ajudar não só os nossos colaboradores, mas toda a comunidade do estado do Amazonas. Então, a gente, desde todos os cuidados e protocolos, né, inseridos dentro da Copag, a gente conseguiu fazer doações importantes, não só em Manaus, mas atuando junto com o CIEAN, que é o Centro das Indústrias do estado do Amazonas. Então, cesta básicas, alguns tipos de recurso financeiro que a gente também conseguiu arrecadar e fazer doação para que o CIEAN distribuísse isso
na comunidade, compra de cilindros de oxigênio para tentar distribuir para os nossos colaboradores que estivessem precisando, ou para algum familiar, e se não fossem usados, estender essa doação para toda a comunidade de Manaus, todo o serviço que a gente vem prestando de apoio às famílias e aos nossos colaboradores, apoio psicológico, médico, com a extensão da possibilidade dos familiares usufruírem da iniciativa privada que a gente tem de saúde, né, através do grande parceiro da Alper, do nosso plano de saúde em Manaus. Então, são uma série de coisas que a gente vem fazendo e que eu tenho certeza que está surtindo efeito e tentando ajudar o máximo que a gente pode e de todas as formas possíveis para tentar estar mais próximo do nosso pessoal e da comunidade de Manaus, que vem sofrendo muito com a pandemia. Bom, antes de tudo, meus parabéns pela iniciativa, né? Agora eu queria que você contasse para a gente como é que a Copag se posiciona hoje no mercado global de jogos e qual é a importância da empresa para o Grupo Cartamundi. Bom, a Copag, né, é uma empresa do Grupo Cartamundi. A Cartamundi hoje é o maior fabricante de jogos do mundo. E a Cartamundi tem uma das vantagens grandes que a gente tem como grupo, a possibilidade de oferecer o serviço de manufatura, e não só o de manufatura. A Copag é uma empresa que tem bens de consumo com marca própria e distribuição na região em que atua, mas o Grupo Cartamundi hoje é o maior player global de fabricação de jogos e que oferece uma solução com prestação de serviço local para grandes players de jogos. Então, um dos nossos clientes globais é, por exemplo, a Hasbro, maior fabricante de brinquedos e jogos do mundo, e a Cartamundi é a única que tem a possibilidade de oferecer a manufatura local nos 5 continentes onde a gente atua. Então, hoje a gente, com 11 fábricas no mundo, tem a capacidade de estar próxima do mercado consumidor e oferecer essa praticidade e esse serviço para os nossos clientes globais. E qual é a força da Copag, especificamente, dentro desse plano estratégico adotado pela Cartamundi? A Copag é muito importante dentro do Grupo Cartamundi, não só porque tem marcas próprias, né, especificamente em baralhos, e a gente vem se desenvolvendo no mundo de jogos também, mas porque oferece uma distribuição muito complexa dentro do Brasil, e estamos expandindo essa distribuição também na América Latina, e com todas as dificuldades e os desafios que um continente como a América Latina, com países tão importantes como o Brasil, oferecem, ter um parceiro local que entende não só o mercado, né, e o consumo, os consumidores e o cliente final, e pode oferecer um serviço de manufatura local num país, por exemplo, como o Brasil, que tem dificuldades enormes na área fiscal para qualquer tipo de importação, é algo que traz uma vantagem competitiva para a Cartamundi, certamente. Então, é um parceiro muito importante dentro do grupo, e com a qualidade, né, e a tradição que a Copag tem, e a forma como a Copag se desenvolveu e construiu essa habilidade, essa complexa rede de distribuição que foi feita no Brasil, isso é algo muito relevante dentro do grupo da Cartamundi. A ponto de baralhos Copag estarem nos principais cassinos do mundo, né? Exatamente, e agora com a última aquisição do grupo, que foi a compra da USPC, a US Playing Card Company, isso ficou ainda mais evidente. A Copag já estava presente dentro dos maiores cassinos do mundo. A gente tem uma marca muito forte dos baralhos plásticos, né, dentro do mercado de pôquer, e a US Playing Cards, por sua vez,
tem uma presença muito ampla nos cassinos dos Estados Unidos e da Ásia também, tem uma presença muito forte nos cassinos em Macau. A marca Bicycle é muito conhecida também na China e em todos os países do Sudeste Asiático, e isso veio a somar e ampliar o nosso portfólio de marcas importantes dentro do segmento de cassinos e de baralhos, né, no mundo. E há 2 anos você assumiu o cargo de CEO na Copag, né? O que isso representou e representa para você? E como é fazer parte também do board da Cartamundi, do Grupo Cartamundi? Exatamente, há 2 anos eu oficialmente assumi a posição de CEO. Nesse mesmo momento, eu fui convidada pelo CEO Global para integrar o comitê executivo da Cartamundi, então hoje eu faço parte do comitê executivo da Cartamundi. E primeiro foi uma grande honra, né? Um prazer muito grande poder assumir uma empresa como a Copag, uma empresa centenária, familiar, mas que vem se profissionalizando os últimos 10 anos com muita força. Então foi uma grande alegria, porque eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço há muito tempo. Eu estou na Copag, vai fazer 17 anos. Eu tive uma jornada importante antes de assumir essa posição na Copag, e eu tenho muito orgulho da história da Copag, né? Uma empresa familiar, centenária, e uma indústria ainda no Brasil que vem se desenvolvendo e se reinventando ao longo do tempo, e depois com a aquisição, né, a joint venture criada com a Cartamundi, foi muito importante também para a gente começar a desenvolver outras linhas de negócio. E o meu objetivo principal é continuar profissionalizando a empresa, trabalhar cada vez melhor a performance, não esquecer o que foi feito no passado. Eu acho que a história é muito importante, mas preservar as melhores práticas do passado, mas continuar olhando para o futuro e tendo agilidade para se adequar e para enfrentar os desafios que com certeza virão e que já vem hoje. Então, para mim, é muito orgulho do passado da Copag, mas não esquecer que a gente precisa continuar modernizando e trabalhando para a empresa, para pensar no futuro, né? Em novas possibilidades de negócio, em profissionalizar cada vez mais a empresa e, enfim, e seguir adiante. E o que mudou na Copag desde que você assumiu a empresa? E quais foram as suas grandes conquistas nesse período? Embora seja um período curto de 2 anos, com um deles com a Covid, né? Sem dúvida, foram momentos difíceis. Eu acho que um dos grandes desafios, né, foi de fato estar na empresa num momento tão difícil, sem precedentes para o mundo. Mas eu acho que a gente se saiu muito bem. A Copag tem muita agilidade, né, para mudar seu rumo diante dos desafios apresentados. Uma das grandes conquistas que a gente conseguiu realizar o ano passado, por exemplo, foi a criação do Fundo Global destinado à caridade, que foi feito, né, encabeçado por nós aqui do Brasil. Eu sou head de Corporate Social Responsibility no Grupo Cartamundi, e a gente, no meio da pandemia, conseguiu criar uma fundação para o grupo num ano tão importante, né? Agora a ideia é continuar com esse fundo global e levar isso adiante para as comunidades, principalmente para as comunidades em que a Cartamundi tem fábricas, né? E aí desenvolver projetos que tenham impacto positivo e que deem alguma coisa de volta para a sociedade e para o nosso planeta. Então, isso foi uma das grandes realizações que foram feitas, né,
no último ano, dentre outras todas, né? Eu sou muito, eu falo para o meu time que eu sou muito abençoada, né? De ter a família Copag. As pessoas, elas são muito engajadas na Copag. Eu tenho muito orgulho das pessoas que fazem parte dessa nossa família, da dedicação que essas pessoas têm e do altíssimo desempenho que elas tiveram num ano como foi o ano de 2020. Grandes conquistas, a gente conseguiu entender as dificuldades que teriam, né, em relação à pandemia, e conseguimos rapidamente mudar os rumos da organização, enxergando várias oportunidades de trabalho, desenvolvendo coisas novas ao longo do curso, do ano de 2020, e graças a Deus a gente finalizou o ano de forma positiva, mesmo com todos os obstáculos que nos impuseram ao longo de 2020. Outra realização importante foi a aquisição, a joint venture de 50% de uma distribuidora no Chile, no meio de uma pandemia. A gente conseguiu fazer uma aquisição virtual, né, no ano de 2020, para continuar expandindo os nossos negócios na América Latina. É um drive muito importante, estratégico para nós. A Copag tem isso em mente, e a gente vai cada vez mais expandir os negócios, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, foi outro feito muito importante, dificílimo, né, fazer isso de forma virtual, sem poder pegar um avião e de fato, viajar e estar perto das pessoas para concluir esse negócio, mas estamos muito contentes com essa realização também. Maravilha. Como o maior fabricante de baralhos do mundo, quais são os principais mercados na área de cassinos com a marca Copag? Hoje eu posso dizer que a gente atua nos 5 continentes, né? Um mercado muito importante para nós ainda é Europa, Estados Unidos também, mas a Copag não é oficialmente licenciada para vender em todos os cassinos, em todos os estados dos Estados Unidos. A gente atende muito poker rooms nos Estados Unidos. E a América Latina, com certeza, a gente atende praticamente todos os grandes cassinos nos principais países da América Latina. Mas hoje a Copag é conhecida como marca em praticamente todos os cassinos do mundo, e especialmente para o público de pôquer, né, que joga muito com o nosso baralho. A gente sempre teve grandes parceiros no mundo do pôquer. É um segmento que a gente continua apoiando com muita força, e com certeza a gente tem uma marca muito bem forte e reconhecida nos cassinos e nas mesas de pôquer. Pois é, essa história do pôquer é dramática, né? Porque os campeonatos mundiais acabaram sendo muito afetados pela pandemia, foram suspensos, né? Como é que a Copag conviveu com esse momento e quais foram as estratégias que vocês adotaram para fazer frente a esse momento de paralisação dos eventos presenciais? Olha, sem dúvida, eu acho que isso foi um ponto muito importante. A Copag está muito preocupada, né, com essa transformação digital. De qualquer forma, eu acho que o pôquer, ele sempre teve os dois tipos de experiência, né? O pôquer online e o pôquer presencial. E ele, no meu ponto de vista, são duas experiências complementares, né? Uma não exclui a outra. Então, eu acho que o mais importante é que as pessoas continuem jogando. Esse, para mim, é o principal ponto. E as pessoas conseguiram continuar jogando se não estiverem jogando mais neste momento, porque, de fato, se viram em casa, com poucas opções de entretenimento, porque muitas opções de entretenimento física, elas se foram, né, durante essa pandemia, e graças a Deus a gente pôde contar com algumas empresas que já tinham esse mercado de entretenimento online desenvolvidos, e o pôquer
é uma delas. Então, eu acho que as pessoas continuaram jogando e eu não tenho a menor dúvida que a experiência que o pôquer presencial ela traz, ela será retomada com todas as responsabilidades assim que a gente tiver uma visão um pouco mais clara sobre o controle dessa pandemia em que a gente vive. E aí eu não tenho dúvida nenhuma que tudo que a gente não pôde fazer durante a pandemia vai se tornar coisas que as pessoas vão querer fazer mais e mais. Então, esse é um feeling meu, mas eu acho que assim que a gente tiver uma expectativa em relação ao controle da doença, os cassinos eles vão voltar a ficar lotados, a gente vai ter grandes eventos de pôquer, a gente vai poder recuperar esse tempo perdido, mas o mais importante é que as pessoas não pararam de jogar. Então, o pôquer ele não morreu por conta dos eventos presenciais não terem acontecido, pelo contrário, ele se intensificou. Eu tenho certeza que ampliou a base de jogadores, de pessoas que não jogavam e que passaram a jogar, a experimentar, né, o jogo durante a pandemia. Isso só beneficia o mundo físico também, assim que a gente tiver uma clareza de controle, né, dessa propagação do vírus e que a gente tiver uma questão estável em termos de segurança da saúde pública. Uma coisa que eu sempre falo é o quão impressionante é a Copag, ser o maior fabricante mundial de baralhos, especificamente para a área de cassinos, num país onde os cassinos não são permitidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua perspectiva com relação à regulamentação dos jogos aqui no Brasil. Olha, eu particularmente, eu não costumo me posicionar politicamente, o tópico ele é muito político, eu acho que desde que eu nasci, isso está na mesa, então eu pude acompanhar essas conversas desde muito cedo, e, assim, eu acho que é uma questão importante para o Brasil, né? O jogo, ele existe, ele precisaria ser regulamentado, então é assim que eu enxergo. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil se organizar de forma legal e ter, de fato, uma exploração melhor do turismo, uma regulamentação do jogo e poder se beneficiar disso, né? Enfim, mas se isso vai acontecer ou não vai acontecer, isso é quase que uma roleta, ninguém consegue prever. Eu acho que a gente tem pautas e agendas muito importantes para o país, que vem antes, né, da regulamentação do jogo, ou se o projeto X ou Y vai andar. A gente tem reformas que são imprescindíveis para o país, né, do ponto de vista econômico. Então, eu continuo aguardando e sempre preparada para qualquer que seja a decisão final. Eu acho que o mais importante e o papel da Copag aqui é não especular e não se posicionar politicamente, mas estar preparada para qualquer oportunidade futura que esse tópico poderá gerar, não só para a Copag, mas para a população brasileira e para o país como um todo. Em acontecendo isso, a Copag já prevê mais investimentos, ampliação de fábrica para atender a demanda que será absurdamente grande no Brasil com a regulamentação dos cassinos? Sem dúvida, sem dúvida. A Copag está sempre preparada, a gente está sempre tentando enxergar num horizonte de longo prazo, sempre preparada para investir. A Copag é uma empresa, como eu disse, uma indústria centenária, e a gente acredita muito no Brasil, e sem dúvida nenhuma estamos sempre preparados para investir mais. O crescimento ele não vem de outra forma, só se você investir que você vai crescer, e a gente continua aqui preparado para qualquer que seja a decisão, para a gente estar pronto para atender o mercado, para expandir, para investir, para estar junto com os parceiros que tiverem, né, nesse momento que for ser realizado qualquer que seja a decisão.
E qual é o seu recado final, então, para o mercado global e trazendo um pouquinho mais aqui para o, vamos dizer, Brasil e América Latina? Bom, eu queria dizer que a Copag, como empresa, indústria nacional e parte de uma empresa multinacional, continua acreditando muito no segmento em que a gente atua. A gente leva alegria, né, e entretenimento e diversão para as pessoas todos os dias. Esse é o nosso maior objetivo. A gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com as pessoas, e o meu recado final é para que as pessoas tenham esperança de que os dias melhores virão, mas que continuem acreditando na Copag e no setor de jogos e brinquedos cartonados, porque certamente isso é algo que vai perdurar por muitos e muitos anos. Queria agradecer, Gildo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e obrigada pela entrevista. Nós é que agradecemos e tenho a certeza de que o GMB está à disposição da Copag, como sempre esteve. Muito obrigada, um beijo para todos aí do GMB, espero que a gente possa se falar em algum momento de forma presencial rápido. Com certeza, Ana Carolina, um beijo para você, abraço para todos aí na Copag, um abraço especial ao Ricardo, que é um amigo muito querido. Muito obrigada, vou dar.